Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Dê uma olhadinha lá nos exercícios que eu deixei na última aula para você. Faz os exercícios, coloca teu livro em dia, lê o material da aula, que sempre isso vai te ajudar e te ajudar muito a você aí estar cada vez mais consciente, sabendo do que a gente está discutindo aqui. Hoje nós continuamos a dar uma olhadinha na questão do espaço rural, né? Última aula a gente conversou, só para recapitular rapidamente aí para você, nós conversamos um pouquinho a respeito de quê? Nós conversamos um pouquinho a respeito de alguns impactos ambientais, e digo mais, não conversamos sobre todos, que a agricultura vem causando principalmente no Brasil, né? E também alternativas para esse tipo de impacto. Como, por exemplo, se você bem lembrar, fechamos a nossa aulinha conversando um pouquinho mais a respeito da tal da agricultura orgânica. Legal isso, não é mesmo? Então tá bom. Como é de praxe, já é de costume nosso aí, como nós já fizemos a última vez, o que acaba acontecendo? Nós vamos aproveitar uma aulinha agora aqui para fazer o quê? Resolver alguns exercícios. Eu sempre digo o seguinte, o exercício não é simplesmente para você pegar aquele conteúdo que você já trabalhou lá e você tratar de fazer o quê? E você repetir ele ali. Conteúdo de exercício, ele serve também para fazer o quê? Ele vai servir muitas vezes para você fixar, mas para você ver outras formas e até mesmo outros conteúdos aí. Então vamos aproveitar aí e conversar um pouquinho fazendo alguns exercícios aí. Vamos aqui nós então para o nosso primeiro exercício do dia. Então tá aqui para você. Então nós começamos ali com uma charge. Charge vai falar a respeito do novo Código Florestal Brasileiro, que é um conjunto de leis que visa justamente aí diminuir o impacto ambiental sobre as florestas no Brasil. E ali nós temos do lado a chamada bancada ruralista, que é basicamente representado por um conjunto de deputados que, por assim dizer, vão lá e defendem os interesses dos grandes proprietários rurais, tá? E, logicamente, esses grandes proprietários rurais são aqui, aqueles que mais praticam agricultura moderna. Então, vamos ver o que eles trazem aqui. Eles estão conversando ali, ó. Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio, né? Então veja o absurdo mesmo. Na visão deles, não são eles que estão derrubando as florestas, e sim são as florestas que estão invadindo aí a área do seu agronegócio, certo? E daí vem lá, primeiro, comando da nossa questãozinha. A charge coloca em evidência um conflito que está presente no espaço rural brasileiro. Esse conflito envolve duas lógicas, duas formas diferentes de ser visto: a preservação da floresta e a expansão do agronegócio. No Brasil, o desenvolvimento do agronegócio. Alternativa A: requer grandes extensões de terra para o cultivo de monoculturas, grandes áreas que produzem apenas uma espécie, degradando áreas de florestas nativas. Alternativa B: baseia-se no uso intensivo do solo para a prática da policultura, provocando desmatamento em reservas florestais. Até que vai, tá corretinho. Mas, geralmente, o agronegócio são gigantescas extensões que nós encontramos o quê? Com uma espécie só. Por exemplo, a soja, né? Milhares e milhares de alqueires. Então, o agronegócio, por característica, ele não é uma produção de policultura, certo? Aonde que nós vamos agora? Lá na nossa alternativa C. Favorece a desconcentração de terras para a produção agrícola, provocando a erosão em solos e áreas florestais. Favorece a desconcentração de terras? Não. Esse agronegócio, ele acaba sendo o quê?
Ele é praticado onde se tem os grandes latifúndios, que são grandes concentrações, e não como aparece ali, desconcentração de terra. Alternativa D. Fundamenta-se na diversificação do uso do solo para fins agrícolas, degradando o ecossistema florestal. Diversificação, aí? Não, né? Você vai tratar de ter grandes extensões com apenas um produto, acabando com aquilo que nós chamamos de biodiversidade. Então, a nossa alternativa correta, como você pode bem ver aí, uma das grandes características desse agronegócio brasileiro é a alternativa A. Requer grandes extensões de terra para o cultivo de monoculturas, degradando áreas de florestas que são florestas nativas. É mais ou menos o que aparecia lá quando aquele grupo de latifundiários estava reclamando da floresta na charge, dizendo o quê? Dizendo justamente que era essa floresta que estava invadindo o seu agronegócio. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Seguindo aqui, ó. Sobre a expansão da fronteira agrícola moderna e o surgimento das cidades do agronegócio, assinale a alternativa correta. O que é essa fronteira agrícola? O que são essas cidades do agronegócio? Então nós sabemos, e vamos ver com mais calma lá na frente, que cada vez mais as fronteiras agrícolas elas estão entrando. Lembra que eu conversei com você na aula passada? Elas estão invadindo o Cerrado, invadindo a Amazônia. Então, principalmente no Cerrado, surge esse fenômeno chamado de cidades do agronegócio. São verdadeiras cidades que surgiram, por exemplo, apenas e exclusivamente por conta da produção do soja. Seguindo lá, vamos ver o que nós temos aqui, né? Alternativa A. A expansão da fronteira agrícola brasileira moderna e a criação das cidades do agronegócio ocorreram a partir da década de 70, com a incorporação das serras do Cerrado, impulsionado por políticas públicas voltadas à ocupação de terra e ao desenvolvimento local. B. A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do agronegócio estão associadas às políticas do governo Vargas, né? Direcionadas à agricultura com criação em 51 do Sistema Nacional do Crédito Rural. Vargas em 51? Não dá certo. C. A fronteira agrícola moderna e o aparecimento das cidades do agronegócio ocorreram após investimento dos Estados Unidos, meu Deus, na década de 50 em território brasileiro, para produção destinada à exportação. O que é que nós acabamos encontrando aí? Claramente a alternativa B e C, elas não são alternativas corretas. Então essas cidades do agronegócio, a expansão da fronteira agrícola moderna, criação das cidades do agronegócio ocorreram a partir da década de 70, com a incorporação de terras do Cerrado, impulsionado por políticas voltadas à ocupação de terras e ao desenvolvimento local. Viu que eu chamei a sua atenção? Então nós falamos aí, por exemplo, desta questão relacionada com cidades do agronegócio, dessa expansão da fronteira agrícola, já é um tema novo que a questão está trazendo para você. Tudo bem? Seguindo aqui, o que mais que nós temos? Outra questão para você. O Brasil configura-se como uma das maiores potências agrícolas mundiais. E uma das características de sua agricultura característica da agricultura brasileira, ser o maior exportador de soja e o maior importador de trigo. Faz sentido, né? Mesmo sendo grande potência, importar mais alimentos que exportar? Não dá, né? Nós somos um dos maiores exportadores do mundo. C. Importar grande quantidade de açúcar, pois sua produção de cana-de-açúcar destina exclusivamente à produção de etanol? Não. Nossa produção de cana-de-açúcar ela é voltada tanto para a produção do etanol, principalmente para a nossa frota de automóveis, bem como para o quê? Bem como para a produção de açúcar, tanto para o mercado nacional como para o mercado internacional aí. Alternativa D. Ter no agronegócio o principal segmento na produção de gêneros básicos para atender o mercado interno? Não. O agronegócio ele acaba sendo o quê? Um modelo agrícola que ele é voltado principalmente para abastecimento do chamado mercado externo. O agronegócio, ele busca o quê?
Ele busca cada vez mais a produção de lucro. Então hoje, por exemplo, a soja é o grande produto do nosso agronegócio. Se amanhã ou depois nós tratarmos de ter o quê? Nós tratamos justamente de ter um outro produto, digamos assim, o algodão passe a dar mais lucro que a soja, vai existir uma migração, mesmo que seja lenta, desses agricultores para passar a produzir o tal do algodão. É o que mais gera lucro, e o que mais gera lucro é o quê? É o que vai abastecer lá fora. Última alternativa, alternativa E, ter predomínio de pequenas e médias propriedades na produção de grãos para exportação. Não, o agronegócio ele vai ser marcado pelo quê? Pela produção na grande propriedade principalmente. Então nossa alternativa correta é qual? É justamente a alternativa A. Ser o maior exportador mundial de soja, então o que vai para fora. E o que nós necessitamos nós não produzimos, que é o trigo, para alimentar a nossa população. Então provavelmente esse trigo não gere tanto lucro como a soja. Nós preferimos fazer o quê? Comprar esse trigo, tá bom? Tudo certo? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você, tá? E até o nosso próximo encontro aí.